Olá, que bom encontrar você aqui no canal Guardiões da Fé. Eu sou Edmeia Lima e nós estamos iniciando hoje uma nova playlist no nosso canal, onde nós vamos tratar sobre um assunto muito complicado, muito tenso, que é como se preparar para o final dos tempos. Pois é, a primeira coisa que a gente precisa entender é o que é o final dos tempos. Final dos tempos é final do mundo? É a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Final dos tempos é uma coisa, final do mundo é outra coisa. O que a Bíblia, a palavra de Deus, nos ensina? Que nós teremos um tempo de tribulação, um período muito difícil. Se nós passarmos por esse período, nós viveremos um novo céu e uma nova terra. Ou seja, nós viveríamos aqui na terra um período de paz, de felicidade plenas com o nosso Senhor Jesus Cristo. Esse período vai ser longo. A Bíblia fala de 1000 anos, mas esse 1000 anos é simbólico, significa um período longo. Depois haverá um novo período difícil com mal, e aí sim, aí acontecerá o fim do mundo, ou seja, a terra desaparecerá e só existirá o céu e o inferno. Então, diante disso, meus irmãos, meus queridos amigos, nós precisamos entender que essa realidade material que nós vivemos, ela é muito fraca, ela tem muito pouco valor diante da realidade espiritual, que realmente é o que importa, realmente é o que interessa. Se você quiser aprofundar um pouco mais sobre esse assunto, né, a realidade material e espiritual, um dos primeiros vídeos que eu fiz aqui no canal foi falando sobre esse assunto. Você pode procurar lá e assistir, tá ok? Então, para fundamentar esse conteúdo que eu estou com a intenção de passar para vocês, eu estou usando o livro Céus Novos e uma Terra Nova, do Monsenhor Jonas Abib. Na página 130, ele fala fim dos tempos e fim do mundo. Vamos entender aqui. Abre aspas. Jesus saiu do templo e foi caminhando. Os discípulos se aproximaram para lhe mostrar as construções do templo. Ele então declarou: Não estáis vendo tudo isto? Em verdade vos digo, não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Fecha aspas. Isso está em Mateus 24, versículos de 1 a 2. Tal destruição seria algo terrível para os israelitas, que levaram anos para construí-lo e investiram o melhor, considerando-o a coisa mais sagrada que possuíam. A vida de Israel se centralizava no templo e Jesus falava em destruí-lo, o que realmente aconteceu quando o general romano Tito invadiu Jerusalém nos anos 70 depois de Cristo para sufocar uma rebelião de judeus. Apenas o Muro das Lamentações, que existe ainda hoje, foi salvo. Abre aspas. Quando então se sentou no Monte das Oliveiras, os discípulos se dirigiram a ele em particular e perguntaram: Dize-nos, quando será isto? Qual será o sinal da tua vinda e do fim do mundo? Fecha aspas. Isso está em Mateus 24, versículo 3. Repare bem, eles fazem 3 perguntas. Quando isto acontecerá? Depois, qual será o sinal da tua vinda? E a terceira, qual o sinal do fim do mundo? Portanto, trata-se de 3 questões distintas e São Mateus evidencia esta diferença. Quando ainda nem existíamos, Deus já nos tinha no coração e em seu reino, um cantinho nos céus novos e na terra nova que iria constituir. Porém, era preciso esperar pelo seu tempo. Como o Senhor tardava a voltar,
Foram estabelecidos então apenas dois fatos: a destruição de Jerusalém e o fim do mundo, esquecendo-se, portanto, da segunda vinda de Jesus. Assim o Senhor viria e com ele o fim do mundo, o julgamento e o céu ou inferno. E toda a nossa crença era essa. O Espírito Santo, no entanto, nos esclarece que tratamos o fim dos tempos e o fim do mundo como sendo uma única coisa, e que, na verdade, são duas realidades distintas. O fim do mundo é realmente o fim do mundo. Não sobrará nada. Haverá então apenas céu e inferno. E o único que sabe quando isso acontecerá é o Pai. O próprio Jesus disse: quanto àquele dia e hora, porém, ninguém tem conhecimento, nem os anjos do céu, nem mesmo o Filho, mas somente o Pai. Isso está em Mateus 24, 36. Por outro lado, ao ler as Escrituras, percebe-se que a promessa do Senhor se refere ao mundo, uma terra que ainda permanecerá. Depois haverá o fim, mas o Senhor não fala tão logo dele, e sim de sua vinda, de uma primeira ressurreição. No livro do Apocalipse, capítulo 20, fala-se dessa ressurreição. O Senhor envia seu anjo para aprisionar o dragão, a serpente que é o demônio, Satanás, e devolvê-lo ao abismo, fechá-lo e selá-lo, para que não saia mais, evitando seduzir mais alguém. Em seguida, João esclarece, abre aspas, vi então tronos e os seus ocupantes sentaram-se e receberam o poder de julgar. Vi também aqueles que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e os que não tinham adorado a fera, nem a sua estátua, nem tinham recebido na fronte ou na mão a marca da fera. Eles voltaram a viver para reinarem com Cristo durante 1000 anos. Isso, fecha aspas, isso está em Apocalipse, capítulo 20, versículo 4. Eles voltaram à vida, Jesus disse. Passarão o céu e a terra, mas minhas palavras não passarão. Isso está em Mateus 24, 35. Nenhuma palavra da Bíblia deixará de ser realizada. O Senhor disse isso, e justamente na passagem de Mateus fala de sua vinda, da parousia. Portanto, o que está no Apocalipse acontecerá, abre aspas, eles voltaram a viver para reinarem com Cristo durante 1000 anos. Entre parênteses, os outros mortos não voltaram a viver enquanto não terminaram os 1000 anos. Fecha parênteses e fecha aspas. Isso está em Apocalipse 24c a 5a. Portanto, alguns mortos não ressuscitarão. Quem serão eles? Aqueles que não foram de Cristo. O Evangelho de São João mostra claramente isso. Jesus se dirige a Marta, irmã de Lázaro, e diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que terá morrido, viverá. Isso está em João, capítulo 11, versículo 25. Aquele que crê em Cristo e morre, ressurgirá. E Jesus acrescenta, abre aspas, e todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais, fecha aspas. João 11, 26. Quando o Senhor vier, os que morreram em Cristo ressuscitarão. E você pode proclamar, abre aspas, quando o Senhor vier em sua segunda vinda, os que morreram em Cristo ressuscitarão, segundo a sua promessa. Ressuscitarei porque sou de Cristo, estou nele e quero continuar assim. Não quero renegá-lo, não quero me afastar dele por nada deste mundo. Quero terminar os meus dias nesta terra sendo de Cristo Jesus. Tenho essa certeza, morrerei e ressuscitarei em Cristo. Não permanecerei na morte quando da segunda vinda de Jesus que está próxima. Ressuscitarei, ressuscitaremos. Fecha aspas.
Infelizmente, aqueles que não estiverem em Cristo ou não permanecerem nele, os que o negarem, opuserem-se a ele, os que não estiverem no reino de Deus, mas no reino das trevas, e forem súditos do maligno, não ressuscitarão. Está claro na Escritura: os mortos não voltaram a viver enquanto não terminaram os 1000 anos. Tal é a primeira ressurreição. Isso está em Apocalipse 20, versículo 5. O catecismo diz o seguinte: quem ressuscitará? Todos os homens que morreram. Os que tiverem feito o bem sairão para uma ressurreição de vida. Os que tiverem praticado o mal para uma ressurreição de julgamento. Isso está em João 5:29, Catecismo da Igreja Católica 998. Portanto, se há uma primeira, quer dizer que haverá uma segunda, que será mostrada, mas antes veja, abre aspas, ditoso e santo quem participa da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Isso está em Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Quando a Bíblia fala em 1000 anos, quer dizer simbolicamente um tempo longo. Por enquanto, estamos ainda sendo atormentados por todos os lados pela presença do maligno, mas chegará o tempo em que seremos libertos do jugo de Satanás. Especialmente a nossa geração tão oprimida experimentará a alegria da libertação. Acreditamos que os problemas que nos rodeiam são comuns na vida humana, mas não é verdade. A nossa geração tem sido terrivelmente oprimida pelo jugo de Satanás. Droga, alcoolismo, depravação, que devastam a nossa sociedade, não são, entre aspas, coisas normais, e sim resultados de uma tremenda opressão maligna que quer destruir a nossa geração. As terríveis injustiças, a fome, a miséria e, como consequência, as doenças e a morte de crianças inocentes não são simplesmente resultado da maldade humana. Os milhares de abortos, a corrupção que se tornou uma epidemia mundial, são sinais de que o príncipe deste mundo é quem impera. A ousadia do inimigo, porém, mostra que o dia do Senhor se aproxima. Abre aspas. Em verdade eu vos digo, vem a hora e é agora, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Não fiqueis admirados com isso, pois vem a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão sua voz e sairão. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram o mal ressuscitarão para a condenação. Isso está no Evangelho de São João, capítulo 5, versículos 25 e 28 e 29. O demônio e seus anjos terão seu destino, a palavra de Deus nos garante. Ele será devolvido ao inferno com seus anjos decaídos. O mesmo texto do Apocalipse o atesta, abre aspas, e lançou-o dentro do abismo. Depois trancou e lacrou o abismo para que o dragão não seduzisse mais as nações, até que terminassem os 1000 anos. Apocalipse 20, capítulo 3. Fecha aspas. Se os demônios nos atacam e oprimem, os anjos de Deus existem para serem nossos protetores. Os valentes guerreiros do Senhor precisam contar com a presença e ação concreta desses combatentes do céu. Espírito luta com espírito. Anjo do Senhor luta e vence anjo decaído. Esta é uma luta entre eles e não nossa. Nossa luta é outra. Podemos contribuir nessa batalha espiritual, mas com a nossa firme constância e constante intercessão. Somos combatentes na intercessão.
Nossa intercessão abre espaço para que os anjos de Deus possam lutar e vencer no mundo espiritual. Não podemos ser ingênuos. Somos guerreiros, mas nosso campo de batalha é outro. No mundo espiritual, anjos lutam com anjos. Nossa função é interceder firmes e constantes. Somos combatentes na oração. Precisamos entender e assumir nossa missão. Como já mencionado, a primeira ressurreição é para os que foram fiéis e que até mesmo deram seu sangue por causa de Jesus. Quando o demônio for acorrentado e o Senhor vier na glória, aqueles que estiveram com Jesus ressuscitarão e terão seu destino garantido. Entre aspas, a segunda morte não tem poder sobre eles. Desse modo, precisamos nos empenhar para termos a graça de ressuscitar nessa primeira ressurreição. Mas qual é a segunda ressurreição? E quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão. Ele sairá para seduzir as nações dos 4 cantos da terra, de Gog e Magog. Isso está em Apocalipse 20, versículo 7. Isso acontecerá depois de muito tempo e nós, os da primeira ressurreição, já estaremos garantidos, podendo Deus soltar o diabo novamente. Por isso precisamos garantir a nossa ressurreição agora e romper com o pecado. Temos de nos libertar do maligno e viver a cada dia o PHN. O que significa? Por hoje não vou mais pecar. É urgente assumir uma vida de santidade. O livro do Apocalipse também se chama Livro da Revelação. Preste atenção àquilo que ele nos revela. Abre aspas. Reticências, a fim de reuni-las para o combate. O número delas é como a areia do mar. Espalharam-se por toda a terra, cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada. Mas do céu desceu fogo e devorou-as. O diabo que tinha seduzido a todas elas foi tirado do lago de fogo e enxofre, onde já se achavam a fera e o falso profeta. Lá eles serão atormentados noite e dia por toda a eternidade. Vi ainda um grande trono branco e quem nele estava sentado. O céu e a terra fugiram da sua presença e não se achou mais o lugar deles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. Foram abertos livros e mais um outro livro ainda, o livro da vida. Então foram julgados os mortos de acordo com a sua conduta, conforme está escrito nos livros. O mar devolveu os mortos que nele se encontravam. A morte e a morada dos mortos entregaram de volta os seus mortos, e cada um foi julgado conforme sua conduta. Isso está em Apocalipse 20, de 8b a 13. Os que tiverem participado da primeira ressurreição estarão no juízo final, mas já garantidos, uma vez que já foram aprovados na primeira ressurreição. É como um aluno que já passou de ano. Os demais ainda estarão sendo avaliados com a preocupação de saber se passarão ou não. A palavra de Deus diz a respeito dos aprovados. A segunda morte não tem poder sobre eles. Isso está em Apocalipse 20, versículo 6b. Aqueles que ressuscitarem com Cristo no primeiro momento terão a ressurreição para a vida, mas os que não tiverem ressuscitado na primeira ressurreição terão medo e pavor, porque ressuscitarão no fim do mundo e serão julgados segundo as suas obras. Abre aspas. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram o mal ressuscitarão para a condenação. Fecha aspas. Isso está em João capítulo 5, versículo 29. Insisto em afirmar, aqueles que ressuscitarem com Cristo na primeira ressurreição não terão que temer. Os que morreram em Cristo ressuscitarão. Os que estiverem vivos na vinda do Senhor e vivendo em Cristo, em estado de graça e não no pecado, serão transformados, como nos explica São Paulo. Abre aspas. Eis o que temos a vos dizer. De acordo com a palavra do Senhor, nós, os vivos, os que ficamos em vida até a vinda do Senhor, não passaremos à frente dos que tiverem morrido, pois o Senhor mesmo, à voz do arcanjo e ao som da trombeta de Deus, descerá do céu. E então ressuscitarão em primeiro lugar
os que morreram em Cristo. Depois nós, os vivos que ainda estivermos em vida, seremos arrebatados junto com eles sobre as nuvens ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Isso está em 1 Tessalonicenses 4, versículos de 15 a 17. O maior espetáculo da terra será a vinda do Senhor com glória e poder. Os mortos ressuscitarão com Jesus. Em seguida, os que estiverem vivos serão arrebatados ao encontro do Senhor nos ares. Não passarão pela morte, pois num abrir e fechar de olhos terão seus corpos transformados. Por isso tudo, nós guerreiros teremos de nos preparar e ajudar os nossos a se prepararem também. Mais do que nunca precisamos buscar a santidade, para que, vivendo em santidade, possamos ser fermento de salvação para os nossos irmãos. Para que os nossos sejam influenciados, precisamos estar num caminho decidido de santidade. Não podemos estar no mais ou menos. Agindo assim, nada conseguiremos, pelo contrário, colocaremos em risco a própria salvação. Mesmo nos arrastando na nossa fraqueza, devemos caminhar pelo caminho da santidade. Nessa luta pela santidade, Jesus põe-se ao nosso lado para ser, em nosso favor, o orante, o intercessor, o mediador, aquele que guerreia por nós, o valente, o vitorioso por excelência. Jesus já ressuscitou e foi levado ao céu, mas não parou de trabalhar. Ele já fez tudo o que podia e devia para a nossa salvação, mas não quis ser apenas o nosso intercessor no céu. Jesus quis ficar conosco na Eucaristia, para que, comendo seu corpo e bebendo seu sangue, ele seja um conosco, como ele mesmo diz em João 6, de 53 a 56. Jesus está presente na Eucaristia para permanecer conosco e para nos ressuscitar no último dia. Ele quer que a nossa salvação já esteja garantida, quer nos ressuscitar na primeira ressurreição. No sacrário, Jesus intercede por você e pelos seus. Ele está de braços erguidos diante do Pai, mostrando as suas chagas. Ele sabe a nossa situação e quer penetrar no nosso interior a fim de cuidar de nós. Ele se faz uma só carne conosco para combater o homem velho que está em nós e as paixões que nos dominam. Quando visitamos Jesus no sacrário, ele possivelmente se enche de alegria e nos diz: que bom que você veio. Esperava por você. Você estava tão longe, tão afastado, envolvido nas coisas do mundo. Que bom que você veio. Permita-me dar-lhe um banho de salvação. Permita-me derramar o seu amor, a minha fortaleza em você. Quando adoramos Jesus na Eucaristia, ele age em nós. Por meio da adoração, adquirimos força e coragem para combater em nosso favor e em favor dos nossos. É assim que nos decidimos pelo caminho da santidade. Peça ao Senhor a graça de estar cada vez mais unido a Ele. Uma oração. Senhor Jesus, quero ser um contigo. Quero buscar-te na Eucaristia. Quero amar e adorar a tua presença em mim. Vem ser meu alimento e minha fortaleza. Dá-me a graça de receber-te sempre na comunhão. Quero, Senhor, e me comprometo com isso. Ensina-me a buscar-te na adoração, que eu te descubro no Santíssimo Sacramento e faça dele o meu refúgio. Senhor, sê minha força. Amém. Jesus entrará nesta terra como entrou na cidade santa, Jerusalém. O povo naquela época pegou ramos de oliveira nas mãos e proclamou: Hosana ao filho de Davi. Isso está em Mateus 21, 9. Jesus entrou na cidade santa e foi direto ao templo. Viu que a casa do seu pai havia sido profanada pelo comércio, pela sujeira, então pegou um maço de cordas, fez com ele um chicote e foi expulsando a todos. E ele disse: está escrito, minha casa será casa de oração, vós porém fizestes dela um antro de ladrões. Mateus 21, 13. Expulsou a todos, tendo de enfrentar a fúria dos sacerdotes, mas o fez. É isso que Jesus virá fazer. Por amor da sua casa e por amor de seus filhos,
O Senhor virá não para destruir, mas para purificar e estabelecer o seu reino nesta terra. Virá como Senhor. É isso que ele fará. Não se trata de fim do mundo. Ele virá para estabelecer aqui nesta terra o seu reino, como pedimos sempre no Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Venha a nós o vosso reino. O que quer dizer? O reino de Deus será implantado nesta terra e Jesus será o Senhor. Isso é verdade. Teremos céus novos e uma terra nova, onde a vontade de Deus será feita e os seus propósitos se realizarão. Veja o que diz o Catecismo da Igreja Católica a partir do número 1042. Abre aspas. No fim dos tempos, o reino de Deus chegará à sua plenitude. O catecismo não se refere, portanto, ao fim do mundo, mas ao fim dos tempos, fim do tempo presente, do tempo que Deus deu a nós, Igreja. Fim deste tempo, início dos tempos da restauração universal, da renovação de todas as coisas, conforme Atos 3:21, Mateus 19:28. Continua o catecismo. Os justos reinarão para sempre com Cristo, glorificados em corpo e alma, e o próprio universo será renovado. Catecismo da Igreja Católica, número 1042. O próprio universo será renovado. Este universo e não o céu. Preste bem atenção agora no número 1043. Abre aspas. Esta renovação misteriosa que há de se transformar a humanidade e o mundo, a Sagrada Escritura chama de céus novos e terra nova. Isso está em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 13. Será a realização definitiva do projeto de Deus de reunir sob um só chefe, Cristo, todas as coisas, as que estão no céu e as que estão na terra. Isso está em Efésios 1, capítulo 10, versículo 10, Catecismo da Igreja Católica, número 1043. Teremos uma terra nova. Esta é uma verdade de fé revelada na Sagrada Escritura. É doutrina da Igreja, como está claro no Catecismo da Igreja Católica, portanto, da nossa Igreja. O número 1044 continua. Neste universo novo, conforme Apocalipse 21:5, a Jerusalém celeste, Deus terá a sua morada entre os homens, enxugará toda lágrima de seus olhos, pois nunca mais haverá morte, nem luto, nem clamor e nem dor haverá mais. Sim, as coisas antigas se foram. Apocalipse 21, versículo 4. Veja como o número 1045 descreve a beleza da realidade que viveremos nos tempos que virão. Abre aspas. Para o homem, esta consumação será a realização última da unidade do gênero humano, querida por Deus desde a criação e da qual a Igreja peregrinante era, como que o sacramento. Os que estiverem unidos a Cristo formarão a comunidade dos remidos, a cidade santa de Deus, Apocalipse 21:2. A esposa do Cordeiro, Apocalipse 21:9. Esta não será mais ferida pelo pecado, pelas impurezas, pelo amor próprio, que destroem ou ferem a comunidade terrestre dos homens. A visão beatífica na qual Deus se revelará de maneira inesgotável aos eleitos será a fonte inexaurível de felicidade, de paz e de comunhão mútua. Catecismo da Igreja Católica, número 1045. O número 1046 do Catecismo nos ensina que a revelação afirma a profunda comunhão de destino do mundo material e dos homens, e que este atual mundo material será transformado. Mais uma vez, não diz que este mundo será destruído, mas transformado. O número 1047 continua com muita clareza. Abre aspas. Também o universo visível está, portanto, destinado a ser transformado, a fim de que o próprio mundo restaurado em seu primeiro estado esteja sem mais nenhum obstáculo a serviço dos justos,
participando da sua glorificação em Cristo ressuscitado. Fecha aspas, Catecismo da Igreja Católica, número 1047. Por fim, o número 1048 concluirá dizendo, abre aspas, ignoramos o tempo da consumação da terra e da humanidade e desconhecemos a maneira de transformação do universo. Passa certamente a figura deste mundo deformada pelo pecado, mas aprendemos que Deus prepara uma nova morada e nova terra. Nela reinará a justiça e sua felicidade, irá satisfazer e superar todos os desejos de paz que sobem aos corações dos homens. Catecismo da Igreja Católica, número 1048. O Catecismo afirma que ignoramos o tempo e desconhecemos a maneira de transformação do universo. Ao dizer isso, está afirmando como doutrina da Igreja que, embora não saibamos quando nem como a transformação desse universo de fato acontecerá. Nossa terra será transformada, é isso que esperamos em alegre expectativa e não o fim do mundo. Embora infelizmente não seja explorada, a doutrina da Igreja é clara, chegou a hora. Os sinais dos tempos para os quais João Paulo II em seus escritos nos pede para atentar estão por toda parte. Apenas para enfatizar, o Catecismo da Igreja Católica diz que essa nova situação, a vinda do Senhor e criação por Ele de uma humanidade nova, com corações novos, obedientes, realizando aqui na terra sua vontade, os seus propósitos, se chama céus novos e uma terra nova. Hoje estamos padecendo num vale de lágrimas, mas teremos essa humanidade nova, essa terra nova. É preciso que isso aconteça e acontecerá. Passarão o céu e a terra, mas minhas palavras não passarão. Isso está em Mateus 24:35. Isso precisa acontecer para a glória do Pai, para a glória de Jesus, o autor dessa nossa salvação, para a glória do Espírito Santo que está preparando este novo tempo. Os homens necessitam ver o triunfo de Jesus. Ele que em sua primeira vinda foi desprezado, traído, julgado, condenado até a morte na cruz, rejeitado pelo próprio povo e continua infelizmente rejeitado por muitos. É preciso que Jesus vitorioso seja glorificado nesta terra durante um longo tempo, que o reino de Deus seja implantado neste mundo e que seus direitos de rei e senhor sejam reconhecidos. Assim, no fim do mundo, no fim de fato, iremos para o céu e haverá apenas Ele. Como diz o Apocalipse, não haverá mais vestígios da terra. Abre aspas. O céu e a terra fugiram da sua presença e não se achou mais o lugar deles. Isso está em Apocalipse 20, versículo 11. Mas até lá ainda há muito tempo, e nisso concordam teólogos e padres. Para a vinda do Senhor, porém, não falta muito. Todos os sinais dos tempos mostram que sua segunda vinda está cada vez mais próxima. Vem, Senhor Jesus. Não precisamos ter medo, pois fim dos tempos não quer dizer fim do mundo. Deus deu um tempo para o povo judeu. Esse tempo começou com Abraão e terminou com a destruição do templo e de Jerusalém, uma vez que aquela geração não recebeu Jesus quando Deus os visitou por meio de seu próprio Filho. Foi o tempo que Deus concedeu ao povo de Israel para se converter e se voltar inteiramente para Ele. O interessante é que esse período durou cerca de 2000 anos. Com o término do tempo dos judeus, iniciou-se o tempo da igreja, o tempo dos pagãos. Por que tempo dos pagãos? São Paulo pretendeu, em primeiro lugar, preparar o seu povo para convertê-lo. Porém, seu povo não aceitou. Era o mesmo povo que havia rejeitado Jesus. Paulo, então, afastou-se deles e foi anunciar o evangelho aos pagãos. A partir daí começa o nosso tempo, o tempo dos pagãos, o tempo de todos aqueles que não são judeus, ou seja, o tempo da igreja. Estamos vivendo esse longo tempo que começou em Pentecostes e que culmina com o derramamento do Espírito Santo na atualidade. Em Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo foi em Jerusalém e atingiu os apóstolos, discípulos e a multidão presente.
Hoje, no entanto, o derramamento do Espírito Santo acontece sobre toda a face da terra e atinge todas as classes sociais. Esse derramamento do Espírito Santo sobre toda a face da terra nos nossos tempos é o grande sinal de que o dia do Senhor está próximo. Mais próximo do que imaginamos, ele está às portas. Lemos no livro do Apocalipse, capítulo 20, que um anjo do Senhor foi enviado, acorrentou Satanás, devolveu-o ao abismo e o lacrou para que não saísse mais. Teremos um tempo maravilhoso, sem a influência de Satanás e de todos os seus anjos rebeldes, que serão devolvidos ao abismo. Seremos livres da velha condição em que estávamos por causa do pecado. Quando chegar o mundo novo, estaremos livres das consequências que o pecado acarretou: a morte, a doença, a fome, a miséria, as injustiças, as guerras e a dor, o pranto e a angústia. Estaremos livres de todo o mal. Esta é a nossa esperança. Passaremos por muitas dificuldades e tribulações até a chegada desse dia, mas enfim, veremos um mundo novo, em que justiça e paz se abraçarão e o amor e a alegria reinarão. Deus nos fala mais por fatos do que por palavras. O grande fato é o atual derramamento do Espírito Santo. Nunca houve outro igual na face da terra. Outro fato está nomeado na carta aos Romanos, abre aspas, o endurecimento de uma parte de Israel vai durar até que tenha entrado a totalidade dos pagãos, e então todo Israel será salvo. Isso está em Romanos 11, de 25b a 26a. Este trecho nos afirma que no fim dos tempos os judeus se converterão em massa. Quando entrarem todos os escolhidos entre os pagãos, então o povo de Israel se converterá. Um fenômeno vigente, conhecido por todos, é a situação do povo judeu, que nos últimos anos está voltando para a sua terra, uma terra de conflitos. No período de um ano, apenas na Rússia, 500 mil judeus retornaram à sua terra. O povo de Deus, o povo da primeira aliança, está voltando. Por quê? Porque estamos no final do segundo tempo. O tempo dos pagãos. O nosso tempo está chegando ao fim. Como será a vitória de Jesus no final do segundo tempo? Os dois povos se encontrarão, nós, a igreja, e o povo de Deus, Israel. Isso significa o fim dos tempos e já estamos no final do segundo tempo. O reino de Deus está próximo, por isso levante a cabeça, reanime-se, porque nossa libertação se aproxima. Essa é a grande esperança dos guerreiros do Senhor. É essa esperança que devemos viver, que nasce de uma certeza: o Senhor virá em breve. É essa certeza e esperança que temos de levar a muitos. O mundo e a própria igreja estão carentes disso. Nós somos os guerreiros da esperança. Rezemos juntos clamando: vem, Senhor Jesus, vem plantar o teu reino, que chegue logo a tua hora, o teu dia. Limpa esta terra, Senhor. Devolve Satanás para o abismo e livra-nos de todo mal. Que venham logo os céus novos e a terra nova. Maranatá, vem, Senhor Jesus. Abre aspas. Quando estas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Lucas 21, versículo 28. O vídeo ficou um pouco longo, mas eu quis realmente dar uma boa fundamentação para que realmente ficasse bem claro a diferença entre final dos tempos e final do mundo, né? E o Monsenhor Jonas Habib, ele é uma pessoa muito capaz, muito ungida e é uma ótima referência para o nosso crescimento espiritual. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito no canal, por gentileza, se inscreva, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, pois as pessoas precisam dessa informação, tá ok? Não se esqueça de deixar o seu like e estaremos juntos, se Deus quiser, no próximo vídeo. Um grande abraço para você, fica com Deus, fique em paz.